Bom, trago primeiro uma boa nova. As meninas solicitam a vocês das perguntas e respostas. Quem já fez no papelzinho, levantar a mão, que elas então vão recolher para que a gente possa dar seguimento ao final. Tudo bem? E uma outra coisa que a gente queria falar em nome, naturalmente, de toda a equipe responsável pelo trabalho da manhã de hoje, é que a gente está acostumado assim com o modelo seminário, né? Então, o modelo seminário significa semear ideias, plantar sementes. E depois vai florescer a partir de cada um de nós, que iremos então cuidar. Porque disse Fernanda, é claro que quando a gente ama, a gente cuida, claro, né? Então essa é a proposta. Outra proposta é uma mesa redonda, um debate. Então a gente convida as pessoas e cada um vai colocar a sua opinião, a sua posição, fundamentada nesta, naquela corrente. E aí é uma discussão. E geralmente são opiniões opostas. Neste caso, numa manhã como essa, a gente nessa casa inaugura uma nova fase, esse é o segundo ou terceiro simpósio multidisciplinar, tem uma proposta diferenciada, que não é melhor nem pior. É a proposta de a gente convidar então 2, 3, 4 pessoas de áreas diversas em torno da mesa, em torno de um único tema, onde cada um então vai colocar o seu posicionamento, o seu olhar, e aí fica mais rico, a gente aprende mais. Então essa é a proposta para quem estiver estranhando, por exemplo, para quem não conhecia ou para quem está achando que é a mesma coisa, ou é mais do mesmo, como se diz os jovens por aí. Então essa é a proposta do simpósio na manhã de hoje. Quero agradecer inicialmente também, claro, aqui aos companheiros que precederam, naturalmente. Aí vocês perceberam que a gente teve a primeira fala de um psicólogo clínico, de uma linha que a gente poderia dizer assim, mais na vertente junguiana, mas ele é inteligente, ele usa então as outras ferramentas também naturalmente, claro, porque ele sabe que o outro não é junguiano e o outro precisa de outras chaves para bater e abrir a porta, não é verdade? Aí depois a gente teve a presença de Fernanda. Fernanda, ela não é psicóloga, mas Fernanda ela é educadora. E ela trabalha com a educação de jovens e adultos. Adultos na universidade. E de jovens, porque Fernanda, desde muito tempo, trabalha com comunidade. Mas quando a gente fala comunidade, a gente quer dizer comunidade carente. Há muitos anos que ela lá em Pau da Lima trabalha com comunidade. E ela é uma das responsáveis, curiosamente, pela primeira casa de parto natural que nós temos aqui no estado da Bahia, que fica lá na Mansão do Caminho. Então ela também é obstetra. Esse olhar dela da vida. Aí você entendeu por que ela deu aquela caminhada daquela forma. E a nossa Solange, naturalmente, viu que Flávio falava aqui. Quando o Flávio falou assim, em sexualidade, ele fez, opa, deixa eu ficar quieto, porque a gente tem uma psicanalista. E o povo da psicanálise é assim, freudiano, entendeu? Trabalha mais nessa linha, assim. Que é bacana, que é importante, que complementa, que a gente então aprende mais. A gente amplia o nosso conhecimento. Mas houve uma coisa comum entre eles três. Qual foi? Eles são espíritas, verdadeiramente espíritas. Muitas vezes, as nossas casas, de uma maneira geral, convidamos pessoas a falarem e as pessoas falam de tudo, menos de espiritismo. E eles aqui abordaram na percepção espírita. Isso é o mais importante. O mais importante, então, é ter essa visão da chamada fidelidade doutrinária. Não como bairrismo, não é isso. Mas de apresentar a doutrina espírita, já que nós estamos numa casa espírita. Então essa é a nossa proposta, a linha comum entre eles foi essa. Bom, dito isso, a gente vai agora, quem sabe, prestar atenção em um certo caderno. Vocês conhecem o caderno? Não conhece? Bloco conhece. Uma salva de palmas para o nosso bloco, por favor. Então, o músico, né, o poeta tem essa sensibilidade de traduzir para a gente a beleza da vida. Joana de Ângeles, na obra Amor Imbatível, Amor, que é uma das
16 obras da chamada série psicológica, existe um capítulo, logo no início, um subitem, na verdade, que ela vai tratar sobre a criança ferida. E ela inicia dizendo para a gente justamente que é culturalmente essa fase da humanidade ou do ser humano chamada infância, que é terna, que é eivada de magias, onde a gente, para os mais antigos, talvez década de 70, vai pensar em pirlim-pim-pim. Então vai pensar no pó, vizinho da Emília, e vai conseguir se transportar daqui a colar a luz. Mas outros vão, quem sabe, pensar no Superman, vão sobrevoar a Terra, vão girar em torno da Terra e fazer a Terra voltar no seu eixo para poder salvar a sua amada. Super-homem de Nietzsche. Outros, quem sabe, vão na sua imaginação dando asas, então vão, quem sabe, pensar em ser o príncipe Namor das águas profundas. E assim, na infância, a gente vai dando asas à imaginação. Por esse motivo, talvez, a maioria de nós tenhamos uma sensação de plena felicidade na infância. E a infância nos traz essas recordações. Bem verdade que alguns de nós passamos algumas infâncias um tanto quanto dolorosas. Mas, em geral, a ideia que nós temos de infância é essa. É de alegria, é de felicidade. São de brincadeiras eternas que nunca vão se acabar. Então temos a ideia de que a criança ela é feliz e ela também tem uma ingenuidade de felicidade plena por desconhecer a realidade que o cerca, que está por vir, quem sabe. Fora algumas crianças que parece que já reencarnam com a sensação de que sabem que essa reencarnação vai ser um tanto quanto provacional, vai ser expiatória. Alguns vão fazer isso por amor, no processo educativo daqueles que o cercam no seu núcleo familiar. Outras, no entanto, farão isso mesmo pelo processo de resgate do adulto, tentando então estar tranquilo com sua própria consciência. A ciência comum, ela vai dizer para a gente que desde a fase perinatal, isto é, desde a gravidez, desde a gestação, a criança sofre influência do ambiente em que ela se encontra. Então a sua mãe, se ela diz, nossa, por que eu fui engravidar agora? Estava estudando? Por que isso? Ou se ela, fiquei grávida, o que eu vou dizer para a mamãe? Meu Deus, se eu pudesse eu tirava essa criança. Ou outras então começam a se culpar, ou culpar a criança por algum motivo da sua felicidade, da sua beleza, preocupada com o corpo, vai cair aqui, acolá, eu não queria ficar grávida. Ou então questões familiares das mais diversas, onde a figura do pai não assume, não aceita, ou até eles são casados, mas diante dos conflitos do cotidiano doméstico, as intermináveis brigas. No meio espírita é muito conhecida uma outra obra chamada Nossos Filhos São Espíritos, que é o autor de Hermínio Miranda. Mas poucos talvez fiquem ligados interessantemente que a obra de Hermínio ela tem por base uma autora, se não me falha a memória, norte-americana, chamada Ellen Wambach. E a doutora Ellen Wambach ela não é espírita, e até onde eu sei ela também não é espiritualista no sentido da crença da imortalidade. Mas ela começou então a fazer uma série de pesquisas, chamada de regressão de memória, de vidas passadas, a famosa TVP. E ela descobriu coisas curiosas com os pacientes. Ela dizia o seguinte, olha, eu não sei se é verdade, mas eu sei que curiosamente há uma relação muito profunda entre aquilo que ele diz, quando nós conseguimos fazer uma regressão ou acessar arquivos da pessoa nessa própria existência, não tão pouco em outras, na possibilidade de reencarnação, mas da existência atual. Então há pacientes que diziam para ela, por exemplo, que ficou muito intrigada ela quando a criança, ele diz assim, na fase do parto da sua mãe, que aquelas luzes durante o parto incomodavam. Ou então o diálogo entre os profissionais de saúde, entre os médicos, enfermeiros, diálogo de baixo calão, por exemplo, e ele ficou intrigado com aquilo.
Existem outras pesquisas, no entanto, que demonstram isso também. Biologicamente, a gente sabe que, por exemplo, há uma direção de quem bebe, de quem fuma, que isso também vai gerar uma influência no organismo da criança. Então a gente começa a ver que a fase perinatal, de fato, há uma influência pelo meio, de uma maneira emocional, sentimental, orgânica, física, e há essa influência na criança. Ao nascer, portanto, a criança ela vai então estabelecer ali vínculo com aquilo que ela vivenciou durante esse período perinatal. No entanto, para nós espíritas, mais do que a fase perinatal, existe uma fase anterior a essa fase intrauterina, já que somos espíritos. Joana de Ângeles, então, em um de seus textos, que foi organizado por um confrade espírita que me falha a memória agora, em um livro chamado SOS Espírita. Existe um capítulo que chama-se Do Lar, ou é Dentro do Lar, algo semelhante. Ali ela vai dizer para todos nós, afirmando por A mais B, que os nossos filhos, em verdade, são, em grande escala, nossos desafetos de um passado. Portanto, somos literalmente, ou estamos, melhor dizendo, inimigos. Reencontramos-nos, reencarnamos no mesmo núcleo familiar, na diversidade que nós temos hoje, né? Desde a família clássica, pai, mãe, filho, desde a família avó, neto, que cria o filho que a filha não criou, desde a família chamada pai desconhecido, portanto ela é mãe solteira, desde a família homoafetivo masculina, homoafetivo feminina, desde as famílias das pessoas que se casam, separam-se, formam um novo casal e no novo casamento tem filho e leva então um outro filho. E muitas vezes aquele filho que é chamado enteado torna-se, parece que tem um vínculo muito maior do que o próprio filho biológico. Curioso isso. Nessa conjuntura, nessa estrutura toda de uma chamada modernidade, a gente começa a entender que os nossos vínculos são vínculos espirituais, que ninguém de fato se une ao acaso. Joana então vai afirmar que aquela filha que chega para um pai e diz: quem é você? Sou seu pai, me respeite. Lhe respeitar porque você é meu pai? Não tenho respeito nenhum para você. Eu sou filho seu ou filha sua de uma noite com a minha mãe, mas eu não me reconheço como meu pai. Ele fala: engula. Ele perguntou: onde foi que eu errei? Olha, por muito menos, mamãe fez isso, papai fez aquilo comigo. E a gente às vezes não entende que quando a gente tem 2, 3 filhos e que a gente, ditado popular, cria de maneira igual, e eles vão naturalmente resvalar, vão refletir de maneira diferente. E às vezes quando um sai da linha, daquilo que a gente tem como linha reta, a gente se pergunta: onde foi que eu falhei? Eu criei todo mundo de maneira igual. A primeira falha foi criar todo mundo de maneira igual. A segunda é entender que não se cria nesse sentido, se educa. Mas curiosamente, filhos, que é um dos subitens, desafios e soluções, de cara muitas vezes os pais, sobretudo, sejam pais de crianças menores, pré-adolescentes, adolescentes, nós chegamos numa escuta de que alguém nos dê de fato as soluções, porque os desafios eu já conheço, para como lidar com esse adolescente, porque eu não suporto mais este aborrecente. E a gente, de maneira indevida, inclusive, chamamos os nossos de aborrecentes. Já criamos um estereótipo, um rótulo, e a gente não percebe do que está acontecendo. A gente então, quando, por exemplo, os psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, terapeutas, em seus consultórios recebem um adolescente e que em geral é levado literalmente pelo pai, pela mãe, numa tentativa de solucionar um problema que ele acha que é do adolescente, ele joga, despeja como lixo, como se o psicanalista, o psicólogo, o psicoterapeuta, o terapeuta fosse solucionar o problema. E engraçado é que muitas vezes eles não se dão conta, eu diria geralmente 99%, me arriscaria sem nenhum dado estatístico em mãos,
de que eles acham que de fato é uma questão do adolescente. E muitas vezes o psicólogo, o psicanalista, o psicoterapeuta, o terapeuta não consegue lograr algo mais, avançar no processo terapêutico, porque falta uma questão da presença do pai e da mãe. Porque tudo é sistêmico. Além disso, a gente às vezes percebe o seguinte: coitado dessa criança, coitado desse adolescente. O grande problema dele é a mãe. O grande problema dele é o pai. E nós, adultos, ficamos numa ingenuidade de achar que o problema é o garoto, que é a garota, quando não é. Joana, então, na sua abordagem psicológica, ela nos convida a perceber que para nós sermos pais, sermos mães, precisamos nos dar conta primeiro de nós mesmos e entender que em nós, adulto formado, seja um jovem adulto, um adulto mais maduro, um adulto bastante maduro, todos nós guardamos em nós uma criança ferida, que de uma hora para outra pode se desabrochar, pode aflorar diante de um pequeno embate. Basta que alguém discorde, me olhe atravessado, me diga isso, me diga aquilo, fale um pouco mais alto comigo e aquilo desperta em nós. Mesmo às vezes a gente sendo um jovem experiente de 60, de 70 anos. Aquilo desperta, aquilo vai como uma bomba explodir. Porque foi algo, conforme Joana, que não foi bem cuidado, não foi bem tratado. Que a ferida muitas vezes ela pode cicatrizar, mas ela não foi curada. Por isso é preciso uma terapia bastante delicada. Um tempo, e muitas vezes muito tempo, para que se possa dar oportunidade ao chamado paciente, que ele possa aí se dar conta daquilo que se confeccionou chamar de sombra. A partir daí a gente começa a caminhar, mas numa linguagem moderna, numa linguagem do cotidiano, dia a dia mesmo, porque nós ainda somos os mesmos. Nós ainda vivemos e vivemos como os nossos pais. E o grande desafio de ser pai, de ser mãe, não é os desafios que nos impõem os adolescentes, mas é o desafio primeiro de se perceber como um ser vivente, como um ser também que tem os seus problemas, os seus complexos. A partir daí, talvez, as coisas tornem-se mais fáceis no sentido da condução, da paternidade e da maternidade. A primeira infância ela é muito importante em nossas vidas. Aquela fase que vai desde quando a gente reencarna, brota o rebento. Então o abraço, o aconchego, o amamentar, o carinho, a tolerância, a compreensão, o cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente pensa, mas sobretudo cuidado com o que a gente sente diante do bebê é de fundamental importância. Porque se conforme Joana, nós, enquanto espírito que somos, porque talvez o livro deveria ser chamado assim, nossos filhos são espíritos e nós também. A partir desse princípio, então a gente começa a imaginar, talvez, quando Joana nos chama a atenção, que são nossos filhos, então eles, os nossos desafetos de um passado, significa dizer então que eu preciso ter muito cuidado, redobrado com aquilo que eu digo, mesmo que seja em tom de brincadeira. Sobretudo brincadeira. A gente brinca desde criança é tudo igual, tem cara de joelho. É horrível dizer isso, né? Imagine alguém assim, Wilson, você e Flávio parecem iguais, todos os dois têm cara de joelho. Não dá, Flávio até pode ter cara de joelho, mas eu não tenho. Eu tenho um cara de tornozelo, porque tem uma batata aqui, ó, em pé. Então veja,
Nessa perspectiva, o que a gente fala, o que a gente brinca, o que a gente diz, vai influenciar na criança. Toda vez então que eu tenho aquela criança assim, mas meu Deus, olha, e eu faço comparações desde sempre. Já tenho Fernanda, uma filha que conta agora com 12 anos, uma excelente garota, dedicada aos estudos desde sempre, faz a sua tarefa sem ninguém precisar. Aí eu digo para o meu rebento recém-nascido, Flávio, digo, olha, Flavinho, vou lhe dizer, viu? Ele veio realmente para bagunçar o coreto. Dá um trabalho esse menino. Fernanda não chorava, mas Flávio não. Chora por tudo. E ele, além do mais, ele percebe que, eu deixo ele chorar. Chore bem. Porque a psicanalista me disse, tem que chorar. Chora. Vai ficar aí até... Mas você não vai me manipular? Não vai me manipular, não. Quer dormir no meio da cama comigo? Não vai, não. Esse Flavinho, eu gosto dele. Ele lembra muito o pai, parece, porque o meu marido é muito bonito. Então ele lembra o pai. Mas nesse sentido é chato. Chora demais. Eu não tenho ideia como isso é terrível aos ouvidos e aos sentimentos de um bebê. A criança vai se desenvolvendo ainda nessa primeira infância e ela não tem muito abraço porque eu como pai, eu como mãe, diria, não aprendi a abraçar porque minha mãe e meu pai não abraçou. Porque carinho não é abraço, não gosto de abraço não, digo eu enquanto adulto. Eu engano, nossa. O abraço é também uma expressão de carinho, é também uma expressão de amor e muito valorosa. Não tenhamos dúvida disso. Então, enquanto adulto, se meu pai não me abraçou, se minha mãe não me abraçou, é importante que eu aprenda, que eu desenvolva. Claro que eu busque saber de preferência por que eu estou avessa ao abraço. Isso é fundamental. Todavia, é importante que eu vá quebrando esse gelo e vá também acolhendo esses meus filhos, ou esta minha filha, ou este meu filho. Detalhe curioso é que ela começa a crescer, já fala, já canta, já diz para todos os cantos uma coisa muito importante, eu sou Bahia, porque isso é importante, né? A criança já mostra personalidade. Olha aqui, ó, não teve infância, seu Pedrinho, cadê o senhor, por favor? O senhor não é do Couto, segundo o Solange, o senhor não deu limite para a Sônia, está aqui atrapalhando a palestra. Difícil, deve ser vitória no mínimo, claro, naturalmente. Mas a gente que é espírita compreende, entendeu? A gente está aqui para compreender, tolerar essa sua falta de limite que seu Pedro. Dona Lindinha, cadê a senhora, Dona Lindinha? Não deu, olha o problema, tá vendo aí? Então nessa perspectiva cresce a criatura falando, correndo, e a gente tem aquele bebê, e aí tem a outra filha. E aí esse meu filho Flávio vai ali para a mamãe, pegue o copo. Aí Flávio vai, pega o copo, quando ele pega, ele volta o copo no meio do caminho. Aí eu digo o quê? Você é lerdo, é, Flavinho? Você é lerdo, parece com a família de seu pai, porque na minha família não tem isso. Olha, a família de seu pai é assim, lerdo, todos, a começar pela sua avó. Aí começa uma tal de alienação parental ali, em loco. Olha que terrível. E vocês pensam que isso acontece com os batistas, com os católicos, com os ateus e com os ateias? Também. Mas acontece muito com os espíritas, que somos nós. Que dizemos que professamos a imortalidade, a crença em Deus, a reencarnação, mas que a gente é muito materialista, a gente é muito mais biológico. Puxou como se personalidade, caráter, fosse algo que fosse transmitido pelos genes. Curiosamente isso. Nessa perspectiva, então, eu não tenho ideia do sofrimento que eu estou causando para Flávio. Porque Flávio vai crescer com a ideia de que ele é lerdo. Flávio, acorda, Flávio. Sua irmã nunca me deu trabalho para acordar. Você me dá um trabalho terrível. Vai viver de quê? Vai morrer de fome. Não vai ser um bom profissional você. E começa a incutir essas ideias. Veja que terrível. Não tenho noção. Aí vai trocar de roupa. E aí, não, essa roupa não tá boa em você não. Vou levar uma. Aí pega uma outra, vista essa aqui. E aí ele não tem autonomia de vestir a própria roupa. Sua irmã Fernanda não. Desde sempre vestiu a roupa. Não tinha problema com roupa. Você não. Parece que você deve ter sido mulher na encarnação. Porque tem dificuldade em vestir. Veste uma roupa, troca roupa, veste outra roupa. E a gente não tem ideia. E eu vou gerando cada vez mais. Se ele já reencarnou com um estado de timidez, com um estado de insegurança, naturalmente eu estou colaborando ou corroborando para que essa insegurança e essa timidez se amplie e se solidifique. Que eu não tenho ideia.
Porque o tempo inteiro eu estou comparando ele com a irmã Fernanda. Isso é terrível, porque ele vai ficar sempre subestimado, sempre vai ter um complexo de inferioridade. Porque sempre tinha alguém que tirava a melhor nota do que ele, tinha alguém que não derrubava o prato, que não derrubava o copo, alguém que se arrumava mais rápido, que não tinha dificuldade em se arrumar. Tinha alguém que sempre fazia as tarefas de casa e ele me dá um trabalho para fazer a tarefa de casa. Até quando era bebê ele era assim. Um trabalho para amamentar. Foi uma angústia quando eu tive que trocar o aleitamento materno por alimento sólido, porque ele era enjoado até nisso. Eu não tenho ideia o quanto isso vai reverberar no comportamento do adolescente Flávio que está por vir. Aí, essa é uma segunda infância terrível. Eu entro numa pré-adolescência e aí começo a rotulá-lo, dizer que ele é aborrecente, dizer que ele não tem, e aí começa a comparar de fato, agora de uma maneira mais dura, porque ele agora é um pré-adolescente e eu o trato como menino, mas cobro dele atitudes de um adulto. Eu quero que ele tenha responsabilidade que ainda não tem, onde eu trabalho muito. Eu trabalho porque eu preciso dar o inglês para ele, eu preciso dar a escola para ele, eu preciso pagar o karatê para ele, eu preciso pagar a natação para ele, isso para quem pode pagar, né? Então, eu dou responsabilidades, atribuo a ele que ele ainda não tem, que deveria ser do adulto que sou eu. E mais ainda, essa minha ideia de estar ausente fisicamente no lar, não lhe dando limite do que pode, do que não pode, ele me ensinando a ser um empreendedor. Use a sua mesada quando se pode dar, desta e qual forma, eu, para poder suprir, compensar a minha ausência, eu então vou coisificar o meu filho. E isso não é uma característica apenas da alta sociedade, que pode bancar um iPad, um iPhone de 2.000, de 3.000, de 6.000 reais, mas também na sociedade com menos recursos financeiros, porque os iPads, como diria Fernanda, foi Fernanda que disse, ou foi Flávio, do camelô, das joias, não foi? Do camelô, estão aí disponíveis para todos. Então nós compramos brinquedinhos dito mais simples para quem tem condições e a gente coisifica. Toda vez que eu viajo, eu lembro de você, lhe trago alguma coisa. Na verdade, eu não percebo, inconscientemente, eu estou querendo suprir a minha ausência. E essas crianças estão crescendo e no seu crescimento, elas são verdadeiras órfãs de pais e mães vivos. Isso vai, naturalmente, cada vez mais ferir esta criança, agora pré-adolescente, em plena explosão hormonal, para entrar na adolescência. Às vezes, como espírita, a gente esquece de estudar o livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta, questiona as venerandas entidades, o motivo pelo qual o ser encarnado, quando atinge essa fase do que nós chamamos de adolescência, parece que ele muda de personalidade, muda de comportamento. Por que isso acontece? E talvez se fosse os dias de hoje, Kardec, quem sabe, diria, como dizem os encarnados, seriam aborrecentes. Kardec não diria isso diria hoje. Mas, mais ou menos nessa perspectiva, que os Espíritos responderam, que é que quando nós atingimos essa fase da adolescência, nós estamos muito mais próximos da nossa real personalidade enquanto espíritos encarnados, ou imortais que somos, melhor dizendo, e daí então a gente resgata tudo aquilo para o qual eu vim para trabalhar, modelar, transformar, ajustar, aparar. Nessa perspectiva, então, a gente começa a entender quanto é importante a primeira infância, a segunda infância, essa fase da pré-adolescência, da tolerância, da compreensão, do estar junto, do dar limite, do amar, do toque, de tudo isso que foi posto e muito mais. Porque se essa criança de fato teve esses valores, certamente, quando ela passar por essa fase da adolescência, que é uma fase de grandes desafios para ela, muito mais do que para o adulto, porque nós pensamos muito mais em nós, mas para ela é muito mais desafiador, porque eu não tive o amor, a presença da minha mãe, do meu pai, isto, aquilo, todos os meus complexos, eu vou agora querer preencher lá fora. E aí eu vou preencher não apenas, e apenas não é diminutivo,
sabe, não dando a devida importância com as drogas, seja álcool, maconha, cocaína, quaisquer coisas parecidas. Mas também eu vou buscar pessoas que me acolham, que me abracem. Eu vou desenvolver a minha sexualidade antes do tempo, por conta dessa minha carência, da ausência do meu pai, da ausência da minha mãe. E quando eu vejo, eu estou, como foi bem colocado por Solange, junto a um grupo que está patologicamente infectado. Portanto, estamos todos doentes. Doentes e, como diria a irmã Bernadette, perturbados. E é verdade. Da alma. Como lidar então com essa galera, com essa minha tribo? E quando os meus pais, inclusive, não entendem isso. Via de regra, a gente também tem uma falsa ilusão de que dizemos assim: fulano adolescente é assim porque ele tem uma família desestruturada. E quando a gente pensa assim, mas o que é, Glauco, para você ser uma família desestruturada? Aí, Glauco, os pais são separados, ou então ele não tem pai, ou então mora com a mãe, ou não, só tem avó, os pais não assumiram. E a gente tem essa ideia. E muitas vezes as crianças são educadas, ou numa linguagem mais populesca, criadas por seus avós, por exemplo, ou por uma tia, ou por um tio, ou por uma irmã, que a vida lhe proporcionou orfandade física, e às vezes essa criança é muito mais bem educada do que aqueles que, dentro de um conceito clássico, que tem pai, mãe, avó, cachorrinho, gato, passarinho, a família margarina, ou sadia, ou seara, todos felizes no comercial global. E é um engano. E a gente percebe que aquela mãe batalhadora, guerreira, solteira, auxiliar de enfermagem ou enfermeira, ou de fato também uma mulher que conseguiu, né, alcançar metas maiores profissionais, e ela é duque, consegue dividir bem o espaço, o tempo entre ser mãe, por exemplo, e ser profissional. Ela consegue chegar 7 da noite, 8 da noite, e cadê a tarefa da escola? E cobra, e senta junto, e analisa. E ela não sabe mais matemática, ou não lembra de biologia, mas juntos vamos lembrar. Aquilo para aquela criança, ou para aquele adolescente, é de fundamental importância. A gente não tem ideia. Isso é fundamental. E essa família é muito mais estruturada do que aquela outra que mora bem, aparentemente, num condomínio de luxo, que não lhe falta nada, que faz inglês, que estuda numa escola tradicional, que tem pai, mãe, avô, que tem dia dos pais, dia das mães, que tem Natal, que tem ceia do Natal, mas não tem uma estrutura emocional. Não tem uma estrutura de valores. Porque teve um pai, muitas vezes, que foi ao restaurante junto com ela, e isso ficou registrado em um domingo desse, para almoçar, como o dia de hoje. As pessoas vão almoçar em restaurantes e literalmente elas vão comer fora. Elas não vão se alimentar, elas não vão estar em torno da mesa. A ideia é pegar filas quilométricas dos grandes restaurantes, sentou, comeu, foi embora. Não senta-se, conversa-se, pergunta como foi a semana, quais são as suas dificuldades, o que está acontecendo com você. Não se tolera, não se compreende. Mas então, bora, tem que almoçar logo porque eu preciso ir para casa, porque eu preciso corrigir prova, para quem é professora. Eu preciso ir para casa porque eu preciso ouvir os meus... fugiu a palavra, me ajudem. Vocês dois. Que jogo do Bahia, lá vem a outra obsidiada. Veja o que é, não dá limite. Seu Pedrinho ainda dá tempo ainda, viu? Porque o espírito reencarnado, quando chega até o momento que parte, pode ser reeducado. Por favor, seu Pedrinho, o senhor deu jeito nessa moça aqui. Eu estou falando dos pacientes que precisam ler o que o paciente disse durante a semana, porque essa semana eu vou reencontrar com ele, ou às vezes ouvir se gravou, etc e tal, e diz embora, tem que ir para casa. Eu tenho que cuidar, porque amanhã é dia de branco, de azul, de preto, de amarelo, de tudo, né? Segunda-feira. E a gente então, de uma maneira muito séria, como o mundo é, a gente só faz isso e vai embora. Mas durante o processo, a gente então chama o garçom, e o garçom, ele vem, e ele diz, esse garçom é lerdo, eu vou lhe dizer. Parece com você, Flávio. Vou lhe dizer, lerdo. Flávio agora já está adolescente, 17 anos, está no 3º ano. Quer fazer Enem, vai fazer agora essa semana, coitado.
E eu saí para almoçar, para poder relaxar ele. E eu disse, você é lerdo que nem esse garçom. E se você não se cuidar, você vai ser garçom. Aí eu já digo para o meu filho Flávio que garçom é inferior, que garçom não é digno. Eu já coloco nele um preconceito tremendo. E quando eu saio, então, eu digo, aí ó, lerdo, vai demorar 1 ano para dar conta. Bora que eu vou pagar logo ali na boca do caixa. Aí vai, paga logo. E bora embora, acabou o almoço, eu preciso trabalhar. Aí chega na recepção, passa, pega a chave do carro, e aí tem aí, ó, guardador de carro. Se você não estudar, você vai ser guardador de carro. Fora quando não existem preconceitos étnicos cruciais. Vê você, é garçom, é porteiro. E negro. Quando se diz negro, porque é o adequado, mas se fala preto e se fala com um tom de racismo. Tamanho. Na cidade mais negra fora do continente africano, Salvador, onde 90% da população diretamente é negro ou descendente. E mesmo aqueles que se acham com os olhos azuis, a não ser se veio do Rio Grande do Sul, também. Observemos, parece uma coisa corriqueira, boba que eu estou falando, mas isso vai constituir o caráter, a personalidade. Porque eu já falo agora de Flávio, meu filho adolescente, mas eu esqueci para dizer para vocês que eu tive um outro filho, Glauco, que agora conta com 5 anos, e é o caçula, e escuta tudo isso. E quando chega em casa, eu sento para conversar com a esposa, e eu vou conversar com a esposa e falo, tá vendo você, seus filhos? Aí ó, Flávio não muda, porque você deu muito carinho, você foi muito mimimi com ele. Lerdo, lerdo, lerdo. Ela diz, e gosto da família. A minha não, a sua que é assim. Aí começa a discussão. E isso está Glauco, filho caçula, brincando dentro do quarto da gente, lá no closet. Brincando, esconde, alguma coisa parecida. Ô Glauco, sai daí, você vai amassar as roupas. E aí, às vezes, um dos cônjuges, um dos pardos, vai dizer então, a criança está aí. Você vai continuar discutindo? Ah, mas ela é criança. Ela não entende nada. Isso é verdade? Uma grande mentira. Porque ela entende tudo isso. Ela entende os conflitos. Ela vai assimilar. E se de fato ela não for um espírito acima da média, há uma grande tendência dela ser igual aos pais dela na vida. Lá na frente, ela casa, ela torna-se cunhado, ela torna-se genro, ela tem sogra, ela tem sogro, ela fica mais velha, ela torna-se avô, avó, ela está com 70 anos e dentro dela tem uma criança feliz. Em que qualquer momento, quando ela discute com o genro, com a sogra, com os vizinhos, seja lá com quem for, aquilo vai eclodir com uma força ciclônica tamanha que ela não se dá conta, porque isso está no seu nível inconsciente. Portanto, o grande desafio, teríamos muito mais, isso daria uma semana de reflexões em torno da criança, dos nossos filhos, por assim dizer, constitui-se primeiro, nós enquanto adultos, realizarmos um olhar íntimo, interior, perceber como se encontra o meu padrão de comportamento, como se encontram os meus valores, o que eu tenho ofertado para os meus filhos, porque senão eu vou tomar um susto quando ele contar com 23, 24 anos, fazendo uma federal ou fazendo uma particular, e eu tenho ele como um filho, como uma filha, sabe, de excelentes valores, porque teve bons exemplos em casa, e eu descubro meu filho usuário da cannabis. E claro, tem que ter um culpado, e o culpado são os colegas agora da faculdade. Não é. Existe uma responsabilidade compartilhada, que não vem ao caso no momento. Mas, para citar apenas um dos exemplos, então a sociedade, como foi bem colocado lá fora, ela reverbera, ela reflete essa célula máter da sociedade, chamado família. Se nós temos uma construção política no país agora doentio, por exemplo, ou de empresários corruptos, por exemplo, eles não são figuras extraterrestres que pousaram na Terra de uma hora para outra. Eles são frutos das nossas relações e interações sociais. Porque os agentes socializadores primários, os pais, os avós, os tios,
Os secundários, a escola, a mídia, vão influenciar. Mas se eu tenho de fato valores sedimentados na família, e pouco importa se é um casal homoafetivo, masculino e feminino, heterossexual ou não, teremos então filhos com caráter, com personalidade. Nessa perspectiva, já que tocamos nesse assunto que está muito em voga, precisamos também aprender a compreender, a aceitar essa aparente nova realidade que nos cerca e que se faz presente. A orientação sexual dos nossos filhos, na homoafetividade. Precisamos acolher com amor, com respeito e entender que ali não há doença, ali há um ser humano e que naturalmente ele, como eu, como hétero ou quaisquer outros heterossexuais, também é um ser de conflitos. Mas sobretudo, o que vale nesse momento, enquanto a gente não tem uma psicanalista, um psicoterapeuta para que a gente possa dialogar, a gente precisa fazer essa psicoterapia familiar chamada amor, que aceita, que compreende e se perguntar: o que eu estou oferecendo para esse meu filho, seja ele hétero, seja ele homo? Quais são os valores? Isso é o mais importante na vida. Fiquemos agora com as perguntas e respostas. Beijo no coração, até a próxima.